comidas. Cada um pode refletir a sua percepção. O haitiano não é um animal, nem uma planta. O japonês é um tofu, mas não tem nada a ver com o tofu. E o primeiro lugar é a comida. 99 pessoas já comemam, mas não sabem se é verdade ou não. Neste episódio de curiosidade, a gente vai descobrir os 10 segredos das comidas. Inscreva-se e vamos! 10. O que é o tomate salsa? O tomate salsa é como a última defesa de um inimigo, transformando qualquer comida em comida familiar. De acordo com a pesquisa, 97% dos refrigerantes americanos possuem uma xícara de tomate. Mas você sabe? Para muitos países que falam inglês, é uma cultura estrangeira. Talvez por causa da China ou da Malásia. E não há tomate lá dentro. Na região marítima da China, há um hábito de fermentar a xícara de tomate. E essa é a origem da tomate anterior. Após a abertura da era viária, a equipe britânica transportou a xícara de tomate e a distribuía em pequenas xícaras para vendê-las, tornando-a um luxuoso luxúrio da Inglaterra. Mesmo que os ingleses adicionaram algumas frutas e cebolas na salsinha de tomate, os ingredientes principais ainda são a salsinha de peixe. Mas com o passar do tempo, a quantidade de peixe aumentou. Até o início do século XIX, a salsinha de tomate foi a primeira coisa que apareceu na salsinha de tomate. Naquela época, o tomate era conhecido nos Estados Unidos, porque os americanos gostavam do sabor ácido e doce. Por isso, eles adicionaram um monte de tomate e um monte de açúcar e vinagre. Eles não pensavam que esse tipo de tomate seria tão popular. Por isso, a quantidade de tomate no ketchup continuou aumentando. Até o fim, ele finalmente se transformou em um tomate que se baseia em tomate. Agora vocês sabem como o tomate que nós comemos é feito, né? 9. O tofu japonês não é um tofu. Todo mundo deve estar familiar com o tofu japonês. Ele não só é um jogador comum no mundo do hot pot, mas também é criado por pesquisadores inteligentes. Mas o tofu japonês, apesar de ser chamado de tofu, não tem nada a ver com o tofu comum. No Japão, este tipo de tofu é chamado de yuzu tofu, que significa ovos. Portanto, o yuzu tofu pode ser traduzido como tofu de ovos. Você que come por primeira vez, não acha que é um tipo de tofu delicioso? Mas na verdade, ele não é considerado um produto de tofu, porque ele não tem nenhum ingrediente de manteiga. A marcação dos ingredientes é a água, o ovo e a proteína vegetal. Ele é principalmente misturado com o ovo e o caldo japonês e é adicionado ao congelador para fazer a mistura. Ou seja, é o que chamamos de gado de ovo. Mas por sua textura suave, parecia um tofu, por isso foi chamado de tofu no Japão. Segundo os dados do Japão, o tofu do Japão surgiu no século X. Depois foi transmitido para a África do Norte. Mas até o século XX, no século 90, a Malásia foi transmitida para a China. Por ser transmitida pelo Japão, foi chamado de tofu do Japão. Mas ao contrário do tofu japonês, o segredo abaixo é mais assustador. Você pode imaginar que o gado do mundo civilizado é um gado de gordura? Número 8. A cana de ovo é, na verdade, a cana de leite. Falando de um prato famoso na França, muitas pessoas primeiro pensam na cana de ovo, que tem uma textura suave, e que se afastam diretamente da cabeça. A cana de ovo, de qualquer forma, é a cana de ovo. Mas a cana de ovo comum não pode ser chamada de cana de ovo. A verdadeira cana de ovo é a cana de peixe. A quantidade de gordura de cana de ovo deve ser de 400%, o mesmo que o leite de creme. Alguém diz que, mesmo que a cana de ovo seja deliciosa, ela também é gordura. Ela contém muitos ingredientes que não são bons para a saúde humana. Mas, na verdade, a delícia da cana de ovo vem principalmente da gordura. Depois da gordura separada, a cana de ovo produz diversos tipos de sabores diferentes. Embora a quantidade de gordura da cana de ovo seja 10 vezes maior do que a de uma cana de ovo comum, ela é da gordura que nós achamos.
como fatia de produtos, geralmente se alimenta de forma adotada. O excesso de 4 gramas é muito maior do que a capacidade de separar gordura do líquido. Portanto, o líquido se torna grande e cheio de gordura. A fatia de gordura se forma assim. Portanto, ela não se transforma, apenas se torna mais grande. Também é necessário lembrar que, em gordura do líquido, o ácido glicêmico e o ácido glicêmico são de 6,58%, o que pode reduzir o nível de líquido e a aquecimentação da gordura. O que resta é a proteína de gordura, que também aumenta a quantidade de glicerina. Portanto, no fim, a gordura é um alimento de glicerina alta. Excesso de gordura não é saudável para a saúde, especialmente para doenças como a gordura de gordura. 7. O segredo da comida do Wong Wong Xianbei. Falando em Wong Wong Xianbei, os amigos que já comeram devem perceber que cada vez que comem, são pelo menos 2 pacotes, e nunca se satisficam com apenas um pacote. E mais comem, mais ficam apetitosos, é porque é muito bom. Ou há alguma outra razão? Para essa pergunta, alguns amigos acreditam que os anéis adicionaram algumas substâncias que deixaram a pessoa adotada, mas afinal, eles venderam por tantos anos, então eles devem ter percebido a dúvida antes. Por isso, essa romora não é apenas a sua própria. Mas, mesmo sem adicionar algo especial, eles ainda usaram algumas maneiras. Observem com atenção. Você vai perceber que uma sacola geralmente tem 2 pequenos pedaços em uma sacola. Na verdade, a quantidade de condimentos das 2 pedaços não é uniforme, mas é mais ou menos. O bom disso é evitar a addição de sabores e causar ansiedade. O sabor é diferente, então aumenta a alimentação. Por exemplo, você come o saborável primeiro, depois o saboroso, e vai achar mais delicioso. Você come o saboroso primeiro, depois o saboroso, e vai ter muita expectativa do sabor da última vez. Então, você está com um paquete após outro, sem parar. E os netizinhos? Da verdade, dizem que estão realmente preocupados. Agora, todos, em um instante, não estão tão confusos. Número 6. O desenho de Oreo. Vira-se, adicione um pouco de leite, depois adicione um pouco de leite. Ao ouvir essa palavra famosa, imediatamente pensamos em Oreo biscoitos. Ele é definitivamente um dos melhores biscoitos de chocolate do mundo. Muitas pessoas não sabem, mas o primeiro biscoito de Oreo foi lançado em 1912. Mesmo que ele tenha uma história de mais de 100 anos, a receita não mudou. 71 biscoitos de chocolate e 29 leite de açúcar. A Oreo é tão popular por causa disso que, além de seu excelente sabor, as variedades misteriosas de seus biscoitos também atrapalharam a atenção de muitas pessoas. Apesar do nome, o nome ainda é muito falado e ninguém sabe o significado e a origem dele. Além do nome, a espécie por outro lado, outros descobriam que as florestas de Oreo e o Totem de Maia também têm algo em comemoração. No dia do fim do mundo de 2012, alguém levou as 2 florestas de Oreo para se divertir. 5. Os pedacinhos vermelhos nos ovos. Você que cozinha muito, percebeu que, em cada 10 ovos, há pelo menos 2 ou 3 pedacinhos que são diferentes em tamanho? Esses pedacinhos, às vezes, estão cobertos de amêndoas, às vezes, estão misturados com amêndoas, não parecem terríveis, mas sempre deixam a pessoa com medo. Algumas pessoas dizem que são o parasita dos ovos, outras pessoas dizem que são os ovos que começaram a se formar, e mesmo algumas pessoas dizem que são os ovos mães. Na verdade, não são. Os pedacinhos vermelhos são por causa da infecção de câncer de cérebro, ou seja, se você está muito ocupado ou muito lento, você não precisa tirar ele de fora, e não precisa deixar ele inteiro. Claro, se você tem tempo, ou se você tem um síndrome de força, é melhor tirar ele de fora. Por último, eu gostaria de destacar que, não importa se o ovo tem pequenos detalhes, é melhor que você o deixe completamente cozido antes de comer. Porque, em comparação com esses pequenos detalhes, o sêmen secreto é o maior vínculo de dano à saúde humana. Número 4. Trânsito de grelha.
Se você come hambúrguer muitas vezes, você deve ter percebido que a carne que está dentro tem um trânsito de grelha. Isso nos faz pensar que a carne foi grelhada por um fogão. Se você pensar bem, você vai entender. Se você vender um monte de hambúrguer todos os dias, e cada pedaço é grelhado lentamente, você não vai precisar fazer o negócio. Na verdade, esses trânsitos podem ser marcas ou materiais que foram usados na fábrica. Se você aquecer, os trânsitos aparecerão naturalmente. E para imitar o cheiro de fogo, eles até compram uma vasilha, que contém fogos de combustível. Esses fogos podem rapidamente causar que a carne se torne carregada. Mesmo que dizer que essa testemunha é falsa, quando você a ver de novo, o cérebro ainda acha que essa carne é mais fresca. Essa é a impressão de que o cérebro está fazendo mal. Embora o cérebro seja nosso próprio, nós não podemos fazer nada. Portanto, muitos vendedores usam essas técnicas. Por exemplo, na carne pré-cozida da loja, se a carne é cozinhada, é mais vendida. Isso significa que, além de nos enganar, nós ainda não podemos fazer nada com ela. Terceiro, o haitiano é igual à uva. O haitiano é uma das coisas mais comuns da nossa vida. Não importa o que você faz com ele, ele é muito gostoso. Acredito que todos acreditam que o haitiano é um vegetal, afinal, para todos, ele é uma planta. Mas a verdade é que ele não tem nada a ver com a planta, não é? Isso derrubou a sua percepção há muito tempo. O motivo pelo qual o haitiano é considerado uma planta é que ele mantém o efeito de luz e pode crescer constantemente. Isso é muito parecido com a planta. Mas, a partir de características físicas e da estrutura do cérebro, o haitiano é muito diferente da planta. O motivo pelo qual o haitiano é considerado uma planta é que ele mantém o efeito de luz e pode crescer constantemente. Isso é muito parecido.